Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Nós estamos falando dos livros que Moisés escreveu. Nós já falamos de Gênesis, já falamos de Êxodo. Hoje nós vamos falar do livro de Levítico. Levítico vem de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. E é a família dos levitas que cuidam da parte do tabernáculo, do templo, que vão cuidar das coisas espirituais do povo de Deus. Geralmente, esse é um livro que os irmãos não gostam muito de ler, porque ele fala muito de sacrifícios, que tinha que pegar os animais, e aí corta a coxa e tira as vísceras. Então, ele tem muitos detalhes assim de sacrifícios, e as pessoas acabam achando que ele é um livro difícil, mas não é. É um livro simples e que ele vai mostrar para o povo de Deus que o Senhor quer a adoração do seu povo. Ele vai tratar do culto a Deus. A palavra-chave desse livro é santidade e vai mostrar que Deus quer do seu povo santidade. Então, o primeiro assunto que tem nesse livro são os sacrifícios. Ele vai falar de vários sacrifícios. Primeiro, a oferta queimada, o holocausto. Era uma oferta que era oferecida a Deus logo na entrada do tabernáculo. Do lado de fora tinha lá um altar e ali todas as pessoas, qualquer pessoa do povo, poderia trazer o animal e esse animal seria sacrificado ali naquele altar do holocausto e a pessoa estaria ali consagrando sua vida ao Senhor. Era uma oferta totalmente queimada. Não podia comer nenhuma parte desse sacrifício. Era totalmente queimado. Na maioria dos sacrifícios, uma porção ela era separada para o sacerdote, geralmente a coxa e o peito. E aquele que ofertava também tinha direito a comer também alguma parte do sacrifício. Então, tinha lá os sacrifícios pelo pecado, sacrifício de comunhão, sacrifício de paz. Haviam vários sacrifícios. Nesses outros sacrifícios, uma parte do animal sacrificado ficava para o sacerdote, outra parte para o ofertante. Era essa oferta queimada, que era totalmente ali oferecida a Deus, ela era extremamente cara. Os animais oferecidos a Deus não podiam ser de qualquer maneira. Eles tinham que ser perfeitos. Não podia ter mancha, não podia ser aleijado, não podia ter nenhuma deficiência. Tinha que ser perfeito. Deus exigia o melhor. Sempre exigiu o melhor. E outra coisa, era inteiramente voluntária. Não era obrigado. Ninguém era obrigado a chegar lá, eu estou trazendo essa oferta porque Deus me obrigou. Não, era voluntário. Você oferta se você quiser. Mas se você quer ofertar algo a Deus, dê o melhor. Porque de outra maneira, Deus não vai aceitar. E era uma oferta pública. Era ali a oferta do holocausto, uma oferta totalmente queimada ao Senhor, ela era oferecida ali na entrada do tabernáculo. Todo mundo estava ali. As pessoas circulavam naquela área. Todo mundo podia ver. Era público. Nós também temos uma oferta a fazer. E ela é muito cara. É a nossa vida. Em Romanos 12 diz para a gente apresentar nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não é nada fácil. Essa submissão total dos nossos corpos a Deus, ela tem um preço. Eu preciso sacrificar a Deus a minha língua, sacrificar as minhas mãos, os meus pés, o órgão sexual. Tudo no nosso corpo precisa ser consagrado a Deus. E isso tem um preço. Mas esta submissão a Deus vai trazer bênção na tua vida. Havia também oferta de cereal, ou seja, nem toda a oferta era de animais.
Havia essa oferta que eram as coisas que a terra produzia. Uma oferta de cereal. Havia também uma oferta de comunhão, oferta pacífica, que eram ofertas que tinham animais. Havia uma oferta pelo pecado. Aquele pecado que você cometeu na ignorância, que você não planejou, simplesmente aconteceu. Então havia uma oferta por esse pecado. E havia também uma oferta pela culpa, que era aquela oferta que, por exemplo, você roubou alguma coisa do seu vizinho. Então, Deus me perdoa porque eu pequei, mas você tinha que restituir. Você roubou uma galinha, devolva a galinha para ele. Você roubou um bezerro, devolva o bezerro. Então, havia restituição. Nesta oferta pela culpa, tinha que ter restituição. Não abandono, quando a gente vê no Novo Testamento, aquela passagem de Zaqueu, a gente vê que ele fala assim, ó, Senhor, se eu roubei alguém aí, eu vou devolver 3, 4 vezes mais. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava a mais os impostos. E uma vez que ele se converteu, ele disse, eu vou devolver. Então, não basta se converter, é preciso restituição. E uma coisa muito importante, nos casos de rebelião absoluta, aquela atitude que desafia, não tinha sacrifício, não. Não tinha sacrifício. Porque nós vamos ver no livro de Números que essa questão da rebelião é algo direto com Deus. Quando você se rebela contra uma autoridade, você automaticamente está se rebelando contra Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Dos capítulos 8 até o capítulo 10, o autor vai falar sobre os sacerdotes. Os sacerdotes eram homens escolhidos, e eram eles que iriam trabalhar dentro do tabernáculo. O tabernáculo tinha 2 compartimentos, lugar santo e lugar santo dos santos. No lugar santo entravam sacerdotes. Todos os dias. Eles faziam limpeza no altar do incenso, lá no candelabro de ouro, onde tinham 7 lâmpadas. Eles faziam limpeza ali. Eles trocavam os pães. Sempre eram 12 pães ali na mesa. E todo dia eles trocavam aqueles pães. Então eles trabalhavam ali. Naquele lugar ali não tinha cadeira, porque não era lugar para descansar, era lugar para trabalhar. Agora, no lugar santo dos santos, ali só se entrava uma vez por ano. E quem entrava ali era o sumo sacerdote. E Moisés, então, ele levanta a família de Arão para ser sacerdotes. Arão é o sumo sacerdote. E os seus descendentes serão sacerdotes. Quando Arão morrer, um de seus filhos vai se tornar sumo sacerdote. Então, a família sacerdotal eram descendentes de Arão. Agora, aqueles que trabalhavam nos serviços do tabernáculo, lá na entrada do tabernáculo, com aqueles holocaustos, aquelas ofertas pelo pecado, quem colocava os animais nos altares, quem cortava os animais, quem removia as cinzas, eram os levitas. Eram os descendentes de Levi, eram aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Eram pessoas especialmente escolhidas para trabalhar na obra de Deus. Eles tinham que banhar-se. Então, antes de entrar ali no tabernáculo, no lugar santo, o sacerdote, ele se lavava. Não é que ele tomava um banho, ele lavava as mãos, lavava os pés, para que ele pudesse entrar no lugar santo. Isso o sacerdote fazia. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele também passava por aquela
grande bacia, lavava algumas partes do seu corpo, e então ele entrava, passava pelo lugar santo e ia até o lugar santo dos santos oferecer sacrifício por toda a nação. Cristo já veio. E porque Cristo já veio, nós hoje somos sacerdotes do Senhor. E desde a Reforma Protestante, esse é um ensino que voltou muito forte à Igreja do Senhor. Eu sou uma sacerdotisa do Senhor. Você é um sacerdote do Senhor. Nós comparecemos diante do Senhor. Nós não precisamos de intermediários. Nós podemos ir diretamente a Deus e falar com Ele. O nosso intermediário é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas, humanamente falando, nós não precisamos de nenhum intermediário, porque nós temos Jesus, o nosso mediador. E todos nós, servos do Senhor Jesus, somos sacerdotes do Senhor. Isso é maravilhoso de saber. Esse livro também fala que nós, como sacerdotes do Senhor, nós também somos purificados. Porque assim como os sacerdotes se banhavam naquela bacia, nós nos banhamos no sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e que nos faz dignos de estarmos diante do Senhor. Porque de nós mesmos, nós não temos dignidade para estar diante do Senhor. Mas a partir do momento que eu creio em Jesus, o sangue dele me purifica de todo o pecado. Eles também tinham vestes especiais. Sacerdote para entrar no tabernáculo, ou para oferecer ali os sacrifícios, né? Os levitas, eles também não entravam com qualquer roupa. O sacerdote, o sumo sacerdote, eram roupa de linho fino, roupas especiais. E a Bíblia diz que nós devemos nos vestir de um viver reto. A nossa vida tem que ser vestida de retidão, de uma vida séria com Deus, de uma vida que leva a Deus a sério. Nós também temos sacrifícios para oferecer, a nossa própria vida. E o autor aos Hebreus fala que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. O louvor que nós oferecemos a Deus, ele também é um sacrifício. Depois, nós temos uma narrativa que fala dos filhos de Arão, 2 de seus filhos, Nadab e Abiú. O que foi que eles fizeram? Eles ofereceram sacrifícios estranhos a Deus. Trouxeram um incenso que certamente tinha uma composição estranha ali. Porque no incenso, Deus estipulou do que seria composto o incenso. Então tinha vários produtos. E certamente Nadab e Abiú colocaram um ingrediente a mais, quiseram fazer algo diferente e simplesmente não obedeceram a uma regra de Deus e ofereceram fogo estranho. E o que aconteceu? Quando eles chegaram diante de Deus com aquela coisa estranha, eles foram fulminados na presença de Deus e eles morreram ali perante o Senhor dentro do tabernáculo. Aquilo foi um ato de muita presunção, possivelmente motivado por alguma forma de inveja ou rivalidade. Foi um aviso àqueles sacerdotes da época de que precisavam não só fazer o que Deus havia mandado, mas também deixar de fazer o que ele não tinha mandado. Então, o que foi que Deus mandou fazer? Ele mandou fazer o incenso com tais ingredientes. Mas eu vou fazer do meu jeito. Não, você não pode fazer do seu jeito. As coisas de Deus é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Depois dos capítulos 11 ao capítulo 27, ele vai falar de vários elementos que têm a ver com a pureza cerimonial. Ele vai falar dos assuntos relacionados, por exemplo, a mulher quando ficava menstruada,
como é que ela deveria fazer, né? Ela não podia ter relações sexuais, ela devia se afastar, corrimentos, como deveriam ser tratados esses corrimentos. E tudo isso tinha como um final medida profilática, para que o povo de Deus não adquirisse doenças lá no deserto. Eles estavam no deserto. E qualquer forma de impureza, de sujeira, isso poderia virar uma enfermidade e essa enfermidade se propagar ali no meio do arraial. Então, havia um monte de regras cerimoniais que eram justamente para que eles se guardassem. Dizia respeito também aos alimentos que eles deveriam comer. Haviam certos alimentos que foram proibidos. Não podia comer porco, aves como corvo, avestruz, não podia comer determinados alimentos. Peixes que não tinham escamas. Então, alguns alimentos foram proibidos. E Deus estabeleceu que tipo de alimentos eles deveriam comer. Então, tudo isso tinha a ver com a pureza cerimonial. Também ele vai falar da pureza interior. E aí a gente vai tratar do dia da expiação. Uma vez por ano, sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, levando sangue de animal, e lá no Santo dos Santos, no propiciatório, ele derramava aquele sangue ali e ele oferecia a Deus pelo pecado da nação. Naquele dia, a nação tinha que ficar triste, chorar, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus. Eles tinham que se colocar diante do Senhor. Era um momento de contrição. E Deus chamava o povo a um momento de arrependimento. Então não era apenas algo exterior. Deus queria o interior, a vida de cada uma daquelas pessoas. Na hora que eles iam oferecer o holocausto, eles tinham que colocar a sua mão sobre a cabeça do animal. E era como se ele estivesse transferindo para aquele animal o seu pecado, que aquele animal levasse os seus pecados. E tudo isso eram figuras daquilo que Jesus iria fazer na nossa vida. Jesus haveria de vir, e quando ele morresse na cruz, ele levaria os nossos pecados. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele morreu naquela cruz e ele levou sobre si os nossos pecados. E quando a gente pede perdão dos nossos pecados, ninguém pede pecado para Deus dando risada. Tem que haver contrição, tem que haver arrependimento, tem que haver tristeza. E é disso que o livro de Levítico trata. E em terceiro lugar, ele vai falar da pureza moral. E aí tem muito a ver com os 10 mandamentos. Esse alto padrão moral era vital no meio do povo de Deus. A honestidade, a generosidade, a necessidade de santidade, de separação, de estar diante de Deus. Todo o povo de Deus precisa ser santo. E o livro de Levítico, ele nos chama a uma vida de santidade, a uma vida separada. As pessoas que são de Deus, elas precisam ser bondosas, agir com bondade, tratar as pessoas com bondade. Que livro maravilhoso! Quanto ensino nós encontramos nesse livro. Está na Bíblia a razão de precisarmos ser lembrados de pôr Deus em primeiro lugar. Jesus falou lá no Evangelho: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o livro de Levítico, ele nos ensina: coloque Deus em primeiro lugar. Lembra que quando eu falei de Êxodo, Deus mandou construir o tabernáculo e colocar ele onde? No meio do arraial. E as tribos ficavam em volta
do tabernáculo. Deus ficava no centro. Deus habitava ali no tabernáculo. Deus estava ali. Deus queria ser o centro da vida do seu povo. Deus queria que o seu povo dependesse dele para ter o perdão dos seus pecados. É isso que nos ensina Levítico. Há perdão para os seus pecados, mas esse perdão está em Deus. Esse livro nos ensina também a nos conservarmos limpos perante o Senhor. Toda vez que ele oferecia seu sacrifício, ele ficava limpo perante Deus. E como é bom saber que Jesus morreu por nós e o seu sacrifício é eterno. Eu não preciso todo dia de um novo sacrifício. Eu já tenho um sacrifício pela minha vida. O sacrifício de Jesus perdoou meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. É um sacrifício eterno. Aleluia! Em último lugar, Levítico nos ensina a amar os nossos semelhantes. É preciso amar o nosso próximo. É preciso cuidar de quem está perto de nós. Nós não precisamos mais de muitos desses recursos visuais. Tudo, né, era visto ali, os sacrifícios. Todo dia o povo de Deus presenciavam animais sendo consagrados a Deus. Fumaça saía daquele lugar o dia inteiro. Aquilo era visual. Mas as grandes verdades que eles exaltam serão sempre importantes. Toda vez que nós lermos Levítico, nós vamos nos lembrar dessas grandes verdades de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida de santidade ao Senhor. Esse é o grande ensino do livro de Levítico. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Eu tenho certeza vai ser bênção para outras pessoas. Deus te abençoe.